Boa noite, queridos, a paz a todos. Lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós já vamos dar início a mais essa live, a mais essa aula, mais esse estudo. Você que está aí chegando agora, você é muito mais que bem-vindo, amém? Essas lives são para edificação da noiva do Cordeiro, para edificação da noiva de Cristo, para que nós possamos nos aperfeiçoar e crescermos no conhecimento, na graça, e que nós possamos desenvolver uma mentalidade do reino de Deus, uma mentalidade de Deus, amém? É por isso que nós estamos aqui. E você que está do outro lado da tela, vamos orar, queridos, já então? Vamos agradecer a Deus por mais essa live, por mais esse momento, e que hoje seja uma live poderosa para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, amém? Fecha os teus olhos aí, vamos falar com Deus. Amado Deus, te pedimos, Pai, para que o Senhor venha falar conosco hoje nessa noite, que nós venhamos aprender muito da Tua Palavra, que nós venhamos crescer no conhecimento, crescer na graça, para que nós possamos alcançar o Teu coração, ó Deus. Que a nossa postura, a nossa vida diária seja, Senhor, uma vida no Teu altar, uma vida, Senhor, para agradecer, uma vida para Te honrar, uma vida para Te deixar alegre, ó Deus. Nós queremos deixá-lo feliz, Senhor, com a nossa vida e com a nossa postura. É por isso, Senhor, que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é o que nos motiva, é agradar o Teu precioso coração, é agradá-lo e para que o Senhor possa estar vivo em nós, vivendo dentro de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos lá então para essa live poderosa da parte de Deus. Deixa eu só ajustar aqui. Maravilha. Que bênção. Deus é bom. Vamos lá então, amados. Amados e amadas do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado da tela, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, se você puder, em Efésios capítulo 5, no versículo 21. Amém? Efésios capítulo 5, no versículo 21. Para quem está chegando aqui na live agora, para quem está boiando aí, não sabe do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre a vida no lar, a vida comum no lar, ou seja, casamento e também a família. Nós já falamos aqui muito sobre família. Para quem perdeu as outras lives, para quem perdeu as outras aulas, eu recomendo que você vá lá naquele canal vermelhinho, que todo mundo assiste vídeo, vá lá e assista as outras aulas, porque vai ser muito importante para o teu crescimento. Nós falamos do papel do homem no sentido do Senhor, falamos da hierarquia dentro do casamento. Nós falamos também hoje pela manhã, falamos um pouco sobre como desenvolver, né, essa relação. Vimos vários pontos positivos e pontos negativos e olhamos para cada um dos parceiros, né, tanto o homem quanto a mulher. Falamos um pouco também da vida sexual do casal, falamos também um pouco sobre autodesenvolvimento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel de cada um dentro do lar. E, queridos, eu quero que vocês, se vocês puderem, em nome de Jesus, preste bastante atenção nesse ensino de hoje, porque isso aqui é muito importante. Profeta, o que você falou no passado não era importante? É importante, amado, só que essa parte é muito importante também. Se você não entender isso aqui, dificilmente você vai ter sucesso no seu casamento. Anote o que eu estou falando para vocês. Deixa eu já começar aqui falando algo muito importante. As pessoas, elas tendem a desvalorizar aquilo que a Bíblia coloca e tendem a valorizar outras coisas que a Bíblia também coloca, mas elas fazem uma certa escolha no que é mais importante e no que é menos importante.
como se o que tivesse dentro da Bíblia, da palavra de Deus, fosse algumas coisas mais importantes que outras. Amados, deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção. Tudo que está dentro da palavra de Deus é para ser aplicado na nossa vida. Vou repetir de novo. Tudo que está dentro da palavra de Deus deve ser aplicado na nossa vida, na trajetória da nossa vida. Por quê, profeta? Porque quando você pratica a palavra, você vai ter sucesso. Você vai estar agradando o coração de Deus. Ele deixou a sua palavra para nós, para que nós pudéssemos alcançar por meio da palavra. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Não é assim que a Bíblia diz? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, nenhuma outra luz e nenhuma outra lâmpada pode iluminar você. Vou repetir. Nenhuma outra luz e nenhuma outra lâmpada pode iluminar você. Por que, profeta? Porque não existe outra luz e não existe outra lâmpada. Amém? Só existe a palavra. O resto, querido, é trevas, dor e sofrimento. Não existe outro meio a não ser por Cristo Jesus e a sua palavra. E é isso que eu quero que você já comece a entender aqui. Não considere na Bíblia algumas coisas importantes e outras menos importantes. Isso não pode nunca passar pela tua cabeça. Toda vez que nós abrirmos a palavra de Deus e lermos um versículo sequer, esse versículo está falando conosco. Ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar a vontade de Deus e ele vai nos mostrar o que a palavra de Deus está querendo que nós apliquemos na nossa vida. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, queridos? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Vamos lá então. Então, o que eu quero que você compreenda nesse ponto é o seguinte, preste bem atenção. Quando nós falamos de casamento, você não pode menosprezar. Por que hoje, um dos motivos do alto índice de divórcio é que as pessoas não mais valorizam os seus casamentos? Não valorizam mais o seu cônjuge como deveria? Não ama a esposa como Cristo amou a igreja e a mulher não submete ao seu marido? Não existe uma relação de hierarquia dentro do casamento no sentido de não quem é mais importante que o outro, mas de responsabilidade. A mulher não é mais importante que o homem não é mais importante que a mulher. Os dois são importantes para Deus e os dois são importantes dentro do casamento. Porém, eu não posso, querido, anote isso, eu não posso negligenciar o meu casamento. Eu não posso menosprezar o meu casamento. Lembra que nós falamos ontem sobre as ervas daninhas? Gustavo Câmara, eu não vou nem responder a sua pergunta porque você só mostra que não tem nenhum pingo de maturidade ou conhecimento de nada. Eu vou bloquear só por conta do seu comentário. Começamos cedo hoje, né? Mas vamos lá. Tudo bem até aqui? Não negligencie, não menospreze, não deixe de valorizar o teu casamento. Tudo bem, queridos? Glória a Deus até aqui. Tudo bem? Espero que você esteja entendendo. Eu bloqueei já essa pessoa. Infelizmente a gente tem que bloquear, não tem o que fazer, tá? A falta de desrespeito, você tem o direito de entrar na minha live e se você não gostar do meu conteúdo, se você não gostar do que eu ensino para as pessoas, é só sair da live, amém? Não ofenda. Você não concorda? É só sair da live. Amém? É simples assim. É só sair da live. Você não é obrigado a ficar aqui, ninguém está te obrigando a ficar aqui. Você fica se você quiser aqui. Se você ficar, você vai aprender muito. Não quer ficar? Tá bom. Vive a vidinha de vocês que vocês querem. Vive o casamentozinho de vocês. Deu certo até agora? Tá dando certo até agora? Então, continua. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Abra a tua Bíblia aí comigo em Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios capítulo 5, versículo 21. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, preste bem atenção. Sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre esse versículo, por quê? Porque quando nós entramos dentro do casamento e nós estamos aprendendo sobre esse tema, muitos pastores falaram a seguinte afirmativa: a mulher tem que obedecer o marido, tem que se submeter ao marido, só que esse submeter é no sentido de obediência. E não, querido. Mulher, você não é obrigada a obedecer o teu marido.
Você tem que respeitar o teu marido e se submeter a ele. O que é submeter, profeta? Você está sob, você está abaixo de uma posição, abaixo de uma liderança. É simplesmente isso. Amém? O que muda dentro do casamento, queridos, é a parte biológica e a responsabilidade de cada um. O homem tem um pênis e a mulher vai ter uma vagina, não é assim? E a responsabilidade no lar? A responsabilidade dentro do lar. Cada um vai ter a sua responsabilidade, cada um vai ter a sua maneira de se portar e de viver dentro do casamento. E a parte biológica que eu acabei aqui de falar. São mudanças que diz respeito à responsabilidade de cada um. Amém? Tudo bem até aqui? Recentemente eu vi um podcast, né? Uma feminista falando, não, o homem é igual a mulher, tá? A mulher é igual ao homem. E aí ele fez uma pergunta chave, né? Falou assim, o homem pode engravidar? É possível o homem engravidar? Então não, o homem não é igual à mulher. Então é uma diferença básica, né? A biologia do homem é diferente da biologia da mulher. E também a hierarquia, a responsabilidade do homem é diferente da responsabilidade da mulher. Amém? Então, só que a Bíblia está me dizendo, sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. E aqui a gente já quebra uma mentira que vocês aprenderam possivelmente na vida de vocês. A gente já vai quebrar essa mentira aqui agora. É só a mulher que se submete ao homem. Tá errado. O que tua Bíblia está dizendo aí? Sujeitem-se, plural. Sujeitem-se. Assim como a Bíblia diz assim, que vocês dominem. A Bíblia está dizendo, sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Por que eu estou falando que nós já vamos quebrar um paradigma na cabeça de vocês? Porque possivelmente você ouviu a vida inteira que a mulher tem que submeter ao homem. Só que quando a mulher está certa, e quando a mulher foi inspirada pelo Espírito Santo e Deus está movendo ela a tomar uma decisão, o homem não vai ouvir a mulher, não vai se submeter a essa direção de Deus? A Bíblia está dizendo, querido, que existe sim o homem ser o cabeça do lar. Eu não estou refutando a palavra de Deus, pelo contrário. Eu estou trazendo clareza a algumas questões e dúvidas e paradigmas na cabeça de vocês que vocês aprenderam, infelizmente, errado a vida inteira. De que a mulher é uma escrava do homem, não é assim que funciona. Nunca foi esse o projeto de Deus. A mulher só tem um cabeça hoje dentro do lar por conta do pecado. Gênesis capítulo 3. A mulher, sob a maldição do pecado, ela passou a ser sujeita ao homem. Passou a se sujeitar ao homem. Mas a partir do pecado, antes do pecado, a mulher não se submetia ao homem. Existia um perfeito equilíbrio entre o homem e a mulher. E é isso que Deus está restaurando agora dentro do casamento, pós-morte e ressurreição de Cristo. O que a Bíblia tem nos mostrado é que o homem tem uma responsabilidade e a mulher tem uma outra responsabilidade. Mas não que o homem é mais importante que a mulher, porque a Bíblia está dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Por que, profeta, que eu tenho que me submeter? Porque eu temo a Cristo. Está escrito, sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Se eu temo a Jesus como meu Salvador, meu único e suficiente Salvador, eu vou me submeter também quando a minha esposa estiver correta, quando ela estiver certa, quando aquilo que ela está falando vem de Deus. Senão a mulher não tem voz em casa. Senão Deus não fala com a mulher. Quem está entendendo, escreve aqui, estou entendendo? Se o homem fosse o único responsável e cabeça e Deus só falasse com ele, por que a Bíblia diz que a mulher ela edifica o seu lar? Ela constrói o seu lar. E a tola destrói? Nós quebramos aqui uma mentira de que a sujeição é algo ruim. Não, querido. A sujeição é somente reconhecendo o que Deus está falando na vida daquela pessoa. É basicamente isso. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais pra frente, quando a gente falar um pouco do papel de cada um, do homem e da mulher. Mas ambos se submetem uns aos outros. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção. Vamos seguir no conteúdo. Efésios capítulo 5, no versículo 21. Eu vou ler o versículo 21 e nós vamos seguir para o versículo 22 para nós adentrarmos mais fundo no conteúdo sobre o papel do homem e o papel da mulher. E você, aqui, querido, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que esse tema ele é muito profundo, é muito complexo e tem muitos nuances, né? Mas se você tiver dúvida no meio da explicação, se você tiver algum tipo de dúvida aqui, você pode me parar e me perguntar, tudo bem?
Lembrando que tem que ser perguntas pertinentes ao tema. Tudo bem? Geralmente eu abro o fim da live para perguntas de qualquer tipo de teor, qualquer tipo de fonte ou finalidade, tá? Mas nesse primeiro momento, durante as explicações e durante os treinamentos e os cursos que eu estou dando para vocês aqui, nós vamos responder perguntas que têm a ver com o tema, para que a gente possa crescer nesse conteúdo, tá? Para que a gente possa crescer nesse conhecimento. Vamos lá então. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Você já aprendeu aqui comigo que não é só o homem que submete a mulher, mas também a mulher submete ao homem, vice-versa. Desde que aquele que está tendo a direção venha de Deus. Desde que aquele que está falando tenha tido uma direção de Deus. E aquele que é espiritual consegue saber se aquela mulher está falando pelo Espírito, ou se aquele homem está falando pelo Espírito. Amém? Vamos seguir. Versículo 22. O apóstolo Paulo ele começa falando para as mulheres: esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Note bem que o apóstolo Paulo ele disse: sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Existe uma sujeição mútua, só que também existe uma sujeição na questão de responsabilidade. A mulher, ainda que o homem possa se submeter a ela, de acordo com a direção que Deus esteja dando para ela, a mulher, ela tem que se submeter ao seu marido. Por que Deus colocou essa maldição, digamos assim, na mulher? Porque a mulher, em vez dela, naquele momento que ela acaba caindo em pecado, ela acaba comendo do fruto e depois ela leva para o seu marido, é como se fosse eu vou usar essa palavrinha, gente, só para não confundir a cabeça de vocês, tá? É como uma maldição respectiva ao que ela fez. Ou seja, ela pega o pecado e ela leva ao seu marido. Agora ela também vai estar sujeita ao seu marido. Tá dando para entender isso? Eu vou explicar isso aqui de maneira clara, só para a gente não ficar entrando muito na teologia, muito a fundo nisso, senão a gente não consegue andar, tá? Então, basicamente, a maldição veio por conta que a mulher levou o fruto até o marido. Como consequência, você levou o pecado até o teu marido, então tudo bem. Agora você também estará sujeito ao seu marido. Você estará agora sendo governada por ele. Ele será o teu governador. Ele será o cabeça. Novamente, não no sentido de obediência, no sentido de respeito e submissão. Tudo bem, gente? Eu não quero que vocês saiam daqui falando coisas que eu não falei. Essa live vai ficar gravada, vocês podem pegar corte do que vocês quiserem. Eu tenho provas, as lives vão ficar gravadas no canal do IU, tá? Eu não vou seguir aqui porque eu não posso falar. IU, o canal que todo mundo assiste vídeo, tá? Então, por favor, entenda o que eu estou ensinando pela palavra. E, novamente, eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que a Bíblia diz. É só você pegar a tua Bíblia do outro lado aí e começar a ler comigo e você vai chegar a essas conclusões. Tudo bem? Vamos lá. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Mulheres, vocês já perceberam que vocês têm uma dificuldade de se submeter à autoridade do marido de vocês? Não precisa mentir. Vamos ser sinceros na live, vamos falar com verdade aqui. Eu não gosto de mentira, tá? Já percebeu que muitas vezes vem algo dentro de você como se você quisesse passar por cima da autoridade do teu marido? Passar por cima da decisão do teu marido? O apóstolo Paulo conhecia muito bem pelo Espírito como que era a tendência das mulheres. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo pelo Espírito Santo: cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Ainda que na cabecinha de vocês, mulheres, vocês estejam certas, use uma linguagem pacífica com o marido de vocês. Nós falamos isso aqui hoje na live da manhã, de maneira mais profunda. Eu não vou entrar a fundo nisso aqui. Mas perceba que muitas vezes o teu marido vai falar algo ou vai ter alguma atitude que na sua cabeça não tem sentido. Não faz sentido. Não tome a frente. Não assuma a posição que é do teu marido. Simplesmente sente com ele como uma mulher sábia e diga: amor, olha, eu estou vendo essa possibilidade, pode ser que isso aqui vai acontecer de errado. Se você comprar esse carro agora, pode ser que a gente vai se apertar financeiramente nesse ponto. Amor, se a gente dar entrada agora nesse apartamento, a gente pode ficar um pouco apertado. Você viu o tanto de juros? Eu fiz os cálculos, busquei na internet e eu vi que a gente vai pagar X por ano. A gente não tem como pagar essas parcelas. E eu não quero jogar dinheiro fora. Tá dando para entender? As mulheres com uma linguagem pacífica, com uma linguagem amorosa, com uma linguagem de se submeter, uma linguagem de sujeição, mas de respeito e carinho pelo seu marido, você pode abrir os olhos do teu marido.
Agora perceba o que eu vou falar para você. Você nunca vai abrir os olhos do teu marido batendo de frente com ele. Nunca. Isso não existe. Porque você está ferindo o princípio. Você não está falando como uma mulher sábia. Você está batendo de frente com a autoridade. E Deus não chamou você para bater de frente com a autoridade. Deus chamou você para que você possa cuidar da tua casa, ser responsável da tua casa. Novamente, para quem faltou na live de manhã, para quem perdeu a live da manhã, eu falei sobre o modelo de família, que o marido trabalha e a mulher trabalha. Eu falei também o modelo de família, que o marido trabalha e a mulher não trabalha. Então, vocês aprenderam aqui na live da manhã. Então eu não preciso ficar explicando tudo de novo, tudo bem, gente? Senão a gente não vai andar nas lives. Mas você que está aqui me ouvindo, você que é mulher, nunca bata de frente com teu marido, nunca. Não faça isso, não levante a voz, não grite. Você não é homem, você é mulher. Profeta, mas o marido pode gritar? Eu não falei isso. O que eu vou falar mais pra frente é que o marido ele é mais impulsivo, nervoso, impaciente. Geralmente as mulheres têm a cabeça mais no lugar do que os homens. Tá? O que eu quero que você compreenda nesse ponto aqui é o seguinte: as mulheres, elas não podem passar por cima da autoridade do marido. No tom de voz, na gritaria. Nós vamos ler alguns textos sobre isso. Que não haja gritaria no meio de vocês. A Bíblia diz isso. Deus não gosta de gritaria em casa, querido. Se na tua casa fica tendo um monte de grito, grita um com o outro, fica gritando para quem vence no grito, isso não existe com Deus, tá? Uma família equilibrada em Deus, uma família que tem o Espírito Santo dentro dela, ela trabalha numa linguagem pacífica. Você fala com alguém que é pacífico, alguém que é amoroso, alguém que desenvolve a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão. É isso que demonstra uma pessoa cheia do Espírito Santo. É a tua postura. Então vocês que estão aqui, mulheres, me ouvindo aqui agora, calma lá que nós já vamos falar dos homens, tá? Pode ficar tranquila, mulheres. Fica tranquila. Não pergunte pra mim por que o apóstolo Paulo começou falando com as mulheres. Eu sempre brinco sobre isso na igreja quando eu estou dando algum treinamento. Não pergunta pra mim. Amém? O apóstolo Paulo começa falando com as mulheres. Por que será? Por que será? Vamos seguir aqui no conhecimento, né? É claro que eu estou brincando aqui, tá, gente? Eu estou agindo com um tom aqui de brincadeira e humor, tá? É uma ironia, mas também com humor, tá? Vamos lá. Então, vocês que são mulheres, aprendam, queridos, a falar, usar uma linguagem sadia com o marido de vocês. Por quê? Quando você usa uma linguagem altiva, uma linguagem agressiva, existe esse termo hoje, né? Uma linguagem agressiva, uma linguagem bruta com teu marido, você está tentando passar à frente da autoridade dele. Você não é a autoridade dele. Ele é sua autoridade. E quando você inverte esses princípios, o que acontece? É como se você invertesse as leis de Deus. Só que você não pode mudar as leis de Deus. Como que você vai mudar a palavra de Deus? Isso é impossível. Deus é Deus e a palavra dele permanecerá para todo sempre, a Bíblia diz. Não será só aqui, mas também no céu. Então você precisa aprender isso aqui. Você que é esposa, você que tem o seu marido, você que é casada, novamente, eu estou falando aqui para casados, amém? Mas você também que é solteiro, você vai aprender aqui muito comigo sobre como que é a tua postura. Eu até aconselho, né, que vocês assistam as minhas lives. Você que é solteiro, por quê? Porque você vai ter a base para quando você entrar para dentro de um casamento, para você não entrar sofrendo. Para você não sofrer no teu casamento, como muitas pessoas sofrem. Aprendem depois de muito tempo, mas sofrem muito antes de aprender. Então você está tendo privilégio. Como eu gostaria de que alguém tivesse me ensinado tudo o que eu estou falando aqui. Como eu gostaria de poder ter me visto no futuro e aprendendo tudo que eu estou pregando aqui para vocês, ensinando vocês. Por quê? Porque esses ensinamentos vão transformar a mentalidade, transformando a mentalidade, vocês vão transformar a vida comum no lar de vocês. Então o lar vai ser abençoado, a presença de Deus vai estar lá por quê? Porque todo mundo vive uma vida de equilíbrio na palavra, em obediência à palavra. Então a Bíblia continua: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. O apóstolo Paulo compara a sujeição da mulher como a Deus. Você tem noção que eu estou ensinando aqui para você, gente? Você tem noção que eu estou falando aqui hoje? Da mesma maneira que você respeita o Deus que você serve, você tem que respeitar o teu marido. E não confunda que a Bíblia está chamando o teu marido de Deus na tua vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia está falando de hierarquia e a Bíblia está falando de sujeição. Se submeter. Se você se submete à autoridade de Deus, você tem que se submeter à autoridade do seu marido. Ah, profeta, mas meu marido não é assim, meu marido não é assado, meu marido não faz isso. Calma lá, queridos.
Calma, pisa no freio. Vamos com calma. Se o teu marido não está ainda, com a tua postura em casa você vai transformar o teu marido. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios. Com a postura da mulher, com a ação da mulher, com a vida da mulher, ela consegue ganhar o seu marido. Porque a mulher sábia, olha só o que a Bíblia diz, a mulher sábia, qual que é o inverso da sábia? Tola. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola a destrói. Profeta, quem é a tola? A que passa por cima dos princípios e das leis de Deus. Passa por cima da palavra de Deus, achando que ela é melhor que Deus. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar isso aqui como homem, como profeta do Senhor e como alguém que estuda a palavra de Deus e aconselha casamentos há mais de 8 anos. Anote que eu vou falar para vocês que estão aqui, minhas irmãs em Cristo, porque vocês são minhas irmãs. Amém? Todas as mulheres dessa live, seja as seguidoras, seja as discípulas, ovelhas que já estão sendo pastoreadas por mim de certa forma, todas vocês são minhas irmãs. E eu estou dando um conselho aqui de irmão em Cristo agora. Preste bem atenção. Se submeta ao marido de vocês. Vocês vão ganhar o marido de vocês. Anote o que eu estou falando. Não tem outro caminho. Se você bater de frente com o teu marido, se você levantar a voz pro teu marido, se você começar a bater o pé na tua casa, não é assim? Bater porta como uma menininha mimada, você não vai ganhar o teu marido. Tem muita mulher que tem 30, 40 anos, que tem a atitude de uma menina de 13, de 12. Você não é mais menina, querida. Você é uma mulher, tá casada. Você precisa ter postura de mulher e não postura de menina. Quando eu aconselho alguns casais e sentam com a gente aqui para ser aconselhados, a mãe tem a mesma postura da menina de adolescente que ela é mãe. E eu faço a seguinte pergunta: qual que é a tua diferença para tua filha? O que você demonstra para tua filha em casa? Como você quer que tua filha se submeta a Deus se você não submete ao teu marido? Como você quer que dar o exemplo para os teus filhos se você não dá o exemplo em casa? Note que quando nós ferimos a palavra de Deus, queridos, quando nós ferimos a palavra de Deus, nós não vamos ter sucesso. Não vamos viver uma vida alegre e feliz. Esses conselhos da palavra não é só, querido, para nós obedecermos. Isso aqui é um conselho de uma família feliz. Quer que eu provo para vocês, mulheres, que no fundo, vocês querem um marido que esteja à frente? Toda mulher, eu falei já aqui isso aqui algumas vezes para vocês, a mulher ela quer se sentir segura. Provado cientificamente, uma das coisas que a mulher quer muito é se sentir segura ao lado do seu marido. Deixa eu te fazer uma pergunta, amada irmã que está aqui me ouvindo aqui agora, preste bem atenção. Escute isso aqui. Se você quer esse marido, haja como a mulher que o teu marido quer ter. Tenha ações dentro do lar como uma mulher de Deus. Tenha ações dentro do teu lar para quando o teu marido olhar para você, ele fala assim: poxa, eu não tenho do que falar dessa mulher. Eu não tenho do que falar dela. Eu não tenho o que falar dessa mulher. Ela demonstra ter o caráter de Cristo. Ela demonstra viver uma vida em Cristo. Quando eu olho para essa mulher e com a tua postura, com a tua vida, com a tua maneira de falar, com a tua maneira de se expressar. Toma cuidado, gente, mulheres, principalmente mulheres. Os homens também fazem, tá? Eu não estou tirando aqui a culpa dos homens, porque os homens também fazem. Mas é muito mais em mulher. Caras e bocas. Sei. Sei. Para com isso, gente. Isso é infantilidade. Infantilidade, imaturidade. Vocês são mulheres. Vocês trabalham com a verdade. Se algo está incomodando vocês, senta e conversa. Amor, não estou gostando disso. Quem faz carinhas e bocas é menininha. Eu sei que essas verdades doem, mas é a verdade, amadas. Haja com respeito e sujeição ao teu marido, porque nesse arcabouço de sujeição, esse arcabouço também exige o respeito das tuas expressões faciais. Já pensou o teu marido dando uma direção: amor, nós vamos fazer isso, você... Qual que é a credibilidade que você passa para o teu marido?
Vocês sabiam que as expressões faciais, o que a psicologia chama de linguagem não verbal, fala mais do que as palavras? As tuas ações, a maneira como você anda em casa. Teu marido falou alguma coisa, daqui a pouco você começa a lavar as panelas, parece que vai destruir as panelas na mão. Não é uma postura de uma mulher de Deus, amadas. Não é postura de uma mulher de Deus. Quer que o teu marido tenha orgulho de você? Haja como uma mulher santa, uma mulher pura. Como a Bíblia diz, que a sua beleza seja pelas tuas ações, como uma mulher santa. Que vocês, mulheres, possam ser orgulho para o marido de vocês. Tem marido que não quer nem voltar para casa do trabalho, porque quando ele chega em casa é uma cara, eu vou falar a verdade, tá? É uma cara de bunda. É a verdade. Aqui vocês vão ouvir a verdade. Tudo bem? Vocês já perceberam que aqui eu falo a verdade. Cara de bunda virada para cima, não fala com o marido, não recebe com um selinho o marido, pelo menos um selinho. O marido chega, parece que ele casou com um crocodilo. Queridas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O marido, anote o que eu vou falar aqui pra vocês, se vocês não sabem disso. O marido de vocês, eles querem chegar em casa e ser bem recebido. Eu não estou falando que vocês têm que ser escravas. Eu não estou falando isso, calma que nós vamos chegar na parte dos homens. Nós vamos chegar na parte dos homens. Mas muitas de vocês alegam aqui pra mim na live direto. Profeta, meu marido não é crente, meu marido não quer nada com Deus. Mas eu pergunto pra você, como que é a tua postura em casa? Você se submete ao teu marido com as tuas ações? Como que é as tuas ações dentro do lar? Quando o teu marido olha pra você, ele fala, minha mulher é uma mulher de Deus. Porque, minha amada irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você ir pra igreja não significa que você é uma mulher de Deus. Tem muita mulher que está na igreja, mas são religiosas. São religiosas. Ela diz que é uma mulher de Deus, mas em casa parece o diabo. Toma cuidado. Vocês, mulheres, vocês têm que dar o exemplo no lar. Quando vocês forem o exemplo para o marido de vocês, anota o que eu estou falando, vocês vão ganhar o marido de vocês. Sabe a pior coisa que a Bíblia fala? É assim, ó. Quando você faz o bem, anote isso aqui, eu estou te ensinando a Bíblia aqui, preste atenção. Quando você faz alguém o bem, você faz o bem àquela pessoa, principalmente ao seu marido. Quando você faz o bem, anote isso aqui. Você vai amontoar brasas vivas na cabeça daquela pessoa. O teu marido vai ficar perguntando assim, eu não estou tratando essa mulher tão bem como ela merece. Mas por que ela está me tratando tão bem assim? Por que ela está fazendo isso comigo? Ela não trazia comida para mim? Ela não perguntava se eu estou bem, como foi meu dia no trabalho? Geralmente, principalmente casais que têm filhos, a atenção é só para os filhos, não tem mais atenção um com o outro. Não se perguntam mais como foi seu dia, o que aconteceu. Às vezes o marido está com tanta coisa na cabeça, ele não tem com quem conversar, ele quer desabafar com a esposa, mas ele não vai falar isso porque os homens são fechados. Muitos dos maridos de vocês, anota o que eu estou falando, tá? Anota o que eu estou falando aqui. Muitos dos maridos de vocês, se vocês sentarem verdadeiramente com eles e simplesmente falar assim, ó, amor, fala pra mim o que está acontecendo. Eu sou tua amiga. Eu não sou só uma amante de cama, não sou só uma pessoa parceira de cama. Eu sou tua amiga, fala pra mim o que está acontecendo. O que está acontecendo? Pode falar. Muitos homens vão chorar na presença de vocês. Eu já vi homens chorar igual bebê na frente da mulher, simplesmente porque ela adotou uma personalidade de uma mulher santa que se importa com o marido. As nossas ações, queridos, vão nos levar ao sucesso, assim como as nossas ações vai nos levar ao fracasso. Sejam as mulheres que Deus espera que vocês sejam. Andem na luz, andem na verdade. Pratiquem a palavra de Deus. Profeta, eu não concordo com você. Tudo bem, você não está concordando com a palavra de Deus, com a Bíblia. Tudo bem? Se você não concorda com a Bíblia, então nem sei por que você está nessa live. Se você não concorda que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem por que você estar aqui, porque tudo que eu ensino aqui é com base na palavra. Isso aqui vale para todos, tá?
Se você não crê na Bíblia como a palavra de Deus, a única palavra de Deus, essas lives não têm sentido para você. Pode buscar outra pessoa para te ajudar e ensinar. Não vai ser eu. Agora, se você crê na palavra de Deus, então todos esses conselhos que eu estou dando para vocês vão ser aplicados na vida de vocês. E não somente vocês vão ter um casamento abençoado, mas também vocês vão tocar o coração de Deus com as ações de vocês. Eu quero dar uma dica para vocês aqui, talvez eu não falei isso aqui ainda. Você sabia que você toca muito mais o coração de Deus com as tuas ações do que com a tua palavra? Deus não está preocupado com o que sai da tua boca. Porque muito do que sai da boca das pessoas é hipocrisia. O que elas falam não estão de acordo com as ações. Ou seja, embora vocês mulheres, vou dar um exemplo, a gente está falando de mulheres, mas isso aqui também vale para homens. Vocês levantem a mão para o céu na igreja de vocês e dizem assim, ó: Senhor, nós te amamos como nós amamos a tua palavra. E Deus olha para você e fala: mentira, você não ama a minha palavra, porque você não está dentro dela. Você não está sujeita à minha palavra. Você não está se sujeitando ao seu marido. Você não está andando da maneira que eu coloquei na minha palavra com o seu marido. Logo, você não ama a minha palavra. Porque se você amasse, você estaria vivendo de acordo com ela. Sim ou não? Ou eu estou falando besteira aqui? Escreve aqui para mim. Sim ou não? A Bíblia, queridos, ela sempre vai nos confrontar. A Bíblia sempre vai nos transformar e nos levar ao local que Deus quer que nós estejamos. A palavra de Deus sempre vai nos tirar da zona de conforto. Você já percebeu isso aqui nas lives. Toda vez que você vem aqui para minha live e você aprende comigo, você percebe que você tem que sair da tua zona de conforto, sim ou não? Não é assim? É isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela nos tira da zona de conforto, ela nos tira da vida de pecado e nos faz nos esforçar para viver de acordo com aquela palavra. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele compara a sujeição que você tem ao teu Deus, a mesma sujeição que você tem ao teu marido, como ao marido de vocês. Lembre-se disso todas as vezes que tuas emoções baterem forte em você, quando você pensar em gritar com teu marido, quando você pensar em falar alto com teu marido, quando você pensar em falar um monte de coisa pro teu marido, toma cuidado. Toma cuidado com isso. Você pode falar a verdade com o marido de vocês? É óbvio que sim. Mas usem uma linguagem sadia. Amor, olha, eu não concordei com essa ação que você teve. Eu não concordei com essa atitude, tá? Eu tô deixando aqui que eu fiquei muito chateada com isso. Você tomou uma decisão sem falar comigo. Tô dando exemplo aqui. Tem tantos motivos. Aquele dia a gente estava lá na casa da sua mãe, você falou muito ríspido comigo, você falou assim comigo, não gostei. Olha a diferença. Mas o que os casais fazem? Você é louco de fazer isso na frente da sua mãe? Você acha que eu sou quem? Você acha que eu sou sua mãe? Não é assim que funciona? Aprenda a usar uma linguagem de submissão com o seu marido. Você fala assim com Deus? Você fala assim com Deus? É claro que não, né? Então não fale assim com o seu marido. Se sujeite ao seu marido, como se você estivesse se sujeitando a Deus, como uma mulher santa. Você pode discordar do teu marido? Discorde. Você pode não concordar com o teu marido? Você não precisa concordar com o teu marido todas as vezes. Nem sempre a gente concorda no casamento. Mas respeite e se submeta. Se der ruim, a culpa é de quem? Escreve aqui pra mim. Se der ruim, a decisão do marido, o que ele fez ou o que ele pretende fazer, se der ruim, a culpa é de quem? É do marido, correto? Então depois você chega nele e fala assim: amor, lembra que a gente conversou? Eu não falei pra você, amor. Eu falei pra você que não ia dar certo. Por favor, aprende a me ouvir mais quando eu falar com você. Olha a diferença. Olha a diferença da postura. A diferença da postura vai mudar tudo. O teu marido vai começar a te consultar para fazer as decisões, para tomar as decisões. Amém, queridos? Tudo bem até aqui?
Meu irmão Cauê 123, ele disse: os dias de hoje é muito difícil de uma mulher sábia. Então, mas o problema, Cauê, não é difícil a mulher sábia. O problema é a mulher bíblica. Tá entendendo? O problema é a mulher que conhece a palavra. A maioria das igrejas hoje não ensinam o papel da mulher e do homem. E é por isso que a família vive uma desgraça. Amém, queridos? Novamente, calma que nós vamos chegar na parte do homem. Tudo bem, queridos? Eu só tô seguindo aqui a ordem da palavra de Deus no ensino. Mas nós vamos falar sobre o homem também. Pode ficar tranquilo. Tudo bem? Vamos seguir então, gente. Versículo 22. Esposas, que cada uma de vocês sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então tome cuidado. A mesma forma que você submete ao seu Deus, você tem que submeter ao seu marido. E não sou eu que estou dizendo, tá? Se você tiver alguma reclamação com isso, reclame com Deus, não sou eu. Tudo bem? Não é comigo. Eu só sou um profeta que Deus levantou na internet para ensinar vocês sobre vários temas de maneira espiritual. Só isso. Eu só sou uma boca profética, só mais um, no meio de muitos homens de Deus que Deus está levantando na terra e muitas mulheres de Deus que Deus também está levantando na terra. Homens e mulheres. Tudo bem? Vamos lá então. Versículo 23. Vamos para o marido. Porque o marido é o cabeça da esposa. Olha lá, ele está justificando porque você tem que submeter ao seu marido. Porque o marido é o cabeça da esposa. Aqui a gente quebra também um paradigma, né? Tem muita gente que fala assim, não, o homem é o cabeça da igreja. Mentira! Essa frase está errada. Você não é cabeça da igreja coisa nenhuma. A única área que você é cabeça, se você é pastor que está aqui me ouvindo, você é cabeça da sua esposa. Você não é cabeça da igreja. Você não manda na igreja. Amém? A igreja é uma comunidade. É uma comunidade de fé. Unidas em um mesmo propósito. A igreja tem líderes? Claro que tem líderes. Mas não é um líder. São líderes que Deus levanta. Deus não levantou só Pedro. Deus não levantou só Tiago, Judas, João, Filipe. Deus levantou também Paulo, Barnabé, Timóteo. Deus levantou muitos homens. Amém? Então, a igreja não é um que manda, porque ele não é Deus. A igreja é uma comunidade de pessoas unidas no trabalho ao Senhor. Unidas em propósito, em oração. Um só corpo, uma só fé. O cabeça da igreja é Cristo, não é o homem. Então tira o cavalinho da chuva se tiver algum pastor aqui que fala, não, a igreja é minha, a igreja não é sua, querido. Você é pastor porque Deus permitiu você pastorear e você vai prestar conta à tua maneira de pastorear. A igreja pertence a Jesus. A igreja é de Jesus. Nós que pastoreamos igrejas, nós estamos zelando pela noiva do Cordeiro no pastoreio das ovelhas. Amém? Pastor não domina, não manda e não comanda. O pastor, ele cuida. É diferente. Tudo bem, queridos? Só dando um ponto aqui, porque tem muita igreja que fala, não, o homem é o cabeça da igreja. Mentira. Isso não é bíblico. Isso é uma mentira. O homem só é cabeça de uma coisa, da esposa. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha lá quem é o cabeça da igreja. O homem é cabeça da mulher. Cristo é cabeça da igreja. Então quem comanda na igreja é Cristo. Amém? Sendo ele próprio o salvador do corpo. Que corpo é esse, profeta? A igreja, a noiva do Cordeiro. Versículo 24. Como porém, a igreja está sujeita a Cristo, olha lá. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Aqui a gente brinca um pouquinho, né, com essa parte da palavra de Deus. Quando a gente está dando algum tipo de mentoria ou aconselhamento de casais, né, algum tipo de workshop também, a gente sempre brinca, né? Você vê que Paulo, ele reforça duas vezes. No versículo 22, que cada uma das esposas se sujeita ao seu marido. E no versículo 24, ele também coloca que a esposa se sujeita ao seu marido. Em menos de 3 versículos, o apóstolo Paulo, ele coloca para a mulher se submeter ao seu marido. Por quê? Por que será? Porque a mulher tende a não querer se sujeitar ao seu marido. Você está entendendo? Por que o apóstolo Paulo, em 3 versículos, ele disse praticamente 2 informações em 3 versículos? A mesma informação. É claro que com 2 justificativas diferentes. A primeira, como Cristo,
Como você se sujeita a Deus, você tem que sujeitar ao teu marido. E agora no versículo 24, se sujeite ao seu marido, como também a igreja se sujeita a Cristo. Porque a mulher tem algo dentro dela, ela tende a querer passar por cima da autoridade do marido. Toda mulher vai ter isso aqui dentro dela. Mesmo a mais pacífica, mesmo a mais quietinha. Toma cuidado, tá? As mais quietinhas são as piores. As mais quietinhas são as piores. É a que come quieta. Quando ela faz a cagada, é aquela cagada. A mulher que é espalhafatosa, pelo menos ela tá falando tudo que tá vindo na cabeça dela. A quieta é a pior. Isso aqui, eu tô falando pra vocês de muitos anos de aconselhamento, tá? Muitos anos. A mulher que é quieta, que fica quietinha, não fala nada, essa é a pior. Por que eu falo que é a pior? Porque ela vai guardando. Ela vai guardando. Ela guarda, ela guarda, ela vai guardando. Quando ela explode, acabou, filho, não tem mais volta. Tá? Isso aqui é uma verdade, tá? São mulheres que vão guardando o emocional. Tem umas que falam demais e tem outras que guardam tudo. Elas vão guardando. Guardam, guardam e guardam. Quando ela explode, sai de perto. Tudo bem, queridos? Toma cuidado com isso. Você que tem uma mulher aí muito quietinha, fica quietinha na dela, toma cuidado. Toma cuidado. Senta com ela, veja o que está dentro do coração, veja o que está dentro da mente dela, qual que é o tipo de sentimento, emoção que ela está sentindo. Não é legal, queridos, guardar sentimentos, tá bom? Eu vou falar isso aqui, não é só para mulheres não, isso aqui também vale para homens. Não é bacana você guardar sentimentos, palavras. Tem mulher que guarda a palavra que o marido falou no primeiro ano de casamento, ela está guardando aquela palavra já tem 15 anos. Lembrando sempre nos problemas. Mas você falou aquilo para mim aquele dia. Aquilo já foi perdoado, já foi falado, mas ela guarda. Ela vai guardando sentimentos, ela vai guardando emoções, toma cuidado. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, isso aqui eu vou falar, na verdade eu já falei dentro do treinamento de libertação de alto nível. Nós falamos sobre isso, sobre a parte emocional. Vocês vão ver que quando vocês guardam emoções, sentimentos fortes, vocês guardam coisas dentro de vocês, isso vai desenvolver doenças. Não guarde palavras, atitudes, traumas, não guarde isso. Se você puder, confesse isso a alguém, abra isso com alguém de confiança. Um pastor, uma pastora, um líder, um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mulher abre o coração com mulher. Homem abre o coração com homem. Amém, queridos? Nunca inverta essa ordem. Tudo bem? O que eu quero que você compreenda aqui é o seguinte. A mulher, ela precisa abrir. Vocês mulheres, a Bíblia diz que vocês são como um vaso frágil, uma flor, mostrando o sentido de fragilidade emocional. Não é fragilidade, a mulher é fraca. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem mulher que é muito mais forte que homem, até no sentido de força. Eu não estou falando, tem homem que é raquítico, ranzinzo, e tem mulher que é grandona, forte. Eu não estou falando nesse sentido. Não estou falando no sentido de força. Eu estou falando no sentido emocional, programada por Deus. Então vocês são mais emotivas, mais emocionais. Como consequência, vocês tendem a desenvolver doenças no corpo, guardando problemas ao longo do tempo. Guardando palavras, guardando traumas, guardando muita coisa no coração. Não faça isso. Não guarde. Abra, confesse, peça perdão, libere perdão. Porque isso vai desenvolver, não somente vai abrir portas para demônios acessar o teu corpo, como também você vai abrir portas para que enfermidades malignas acessem o teu corpo. Isso aqui que eu tô falando, queridos, isso aqui não é só espiritual, tá? Isso aqui não é só espiritual. Isso aqui também foi provado cientificamente. Traumas, emoções fortes, guardadas durante anos, podem desenvolver cânceres, tumores, AVCs e tantas outras doenças terminais. Tudo bem? Anote, se você tem dúvida do que eu estou ensinando aqui para vocês, vai na internet aí, jogue isso no Google Acadêmico, escreve aí. Google Acadêmico, emoções causam enfermidades, emoções causam doença. É só escrever e só pesquisar. Se você tem dúvida do que eu estou ensinando aqui para vocês, tá? Só um ponto, queridos, que eu quero falar aqui, só abrindo um parênteses. Tudo que eu estou trazendo para vocês, eu tenho anos de estudo, pastoreio e aconselhamento. Tudo bem? Eu sei o que eu estou ensinando para vocês. Eu não sou perfeito, eu não estou falando que eu sou perfeito. Mas tudo que eu estou trazendo para vocês são anos de estudo. Anos de meditação de Bíblia. Anos de aconselhamento de casais, anos discipulando pessoas. Eu tenho uma longa experiência nesse ponto, de aconselhamento e instrução de pessoas. É por isso que eu estou trazendo para vocês. Eu nunca vou falar nada aqui para vocês que eu não sei,
ou que eu não domino, ou que eu não conheço, ou que eu não estudei, seja biologicamente, seja cientificamente, seja psicologicamente ou teologicamente. Tudo vai ser falado com algo fundamentado. Tudo bem? Eu não vou vir falar aqui para vocês com algo que eu acho. Ah, gente, eu penso assim. O que eu penso pouco importa. O que importa é Bíblia, ciência, tudo que é estudado, tudo que foi comprovado, é isso que importa. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos lá então. Meu Deus, 8 horas da noite. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do tempo, Pai. 8 horas, gente. Vamos lá. Então perceba que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, no versículo 21 até o versículo 25, 2 vezes ele diz para a mulher, se submeta ao seu marido. Se submeta ao seu marido. Se sujeite ao seu marido. Nunca, queridas irmãs, infrinjam isso. Se sujeitem ao marido de vocês. Isso não somente agrada ao seu marido e vai dar a oportunidade dele ser alcançado pelas tuas ações, mas também isso agrada ao coração de Deus. Isso agrada a Deus. Tudo bem, queridos? Quem quiser aprender mais sobre o treinamento que eu estou dando para vocês aqui na internet, Profeta, que dia é o teu treinamento? Toda sexta-feira eu dou um treinamento às 7 horas da noite. Como que eu faço para entrar? Tem um grupo naquele aplicativo verdinho que a gente usa para se comunicar, que começa com a letra W, tá bom? Quem quiser entrar, tem um link aqui na minha bio, na minha rede aqui, na minha plataforma, você clicando na minha foto, tem um grupo lá bonitinho, tem mais de 900 pessoas, está indo para quase 1.000 pessoas já. Se não me falha a memória, a gente tem lá 930 pessoas já dentro do grupo. Se você que está aqui, você quer aprender mais sobre temas profundos, sobre a parte emocional, nesse momento nós estamos dando um treinamento lá sobre libertação de alto nível. Como libertar pessoas? Como ser liberto? Será que a minha parte emocional abre portas espirituais para demônios? Será que eu guardar emoções fortes como o ódio, a ira, isso abre porta para demônios? Sim. E tudo isso eu ensino dentro do treinamento. Então aqui não tem como falar de tudo. Se você quiser aprender mais e mais profundamente, vai para o grupo do Whats, amém? Não vou falar o nome todo. Whats. Vá lá, entre lá, para que vocês possam aprender dentro dos treinamentos. Tudo bem, queridos? Só dando aqui esse feedback para vocês, para quem não sabe que nós temos um grupo fechado com treinamentos mais profundos. Ali o bicho pega, querido. Ali a gente fala muito mais profundo, tá? Muito mais profundo. Vocês perceberam no treinamento, né? Vocês sabem disso. Aqui a gente tem que ser, infelizmente, né? A gente tem que saber falar, tem que tirar algumas palavras, mas eu descobri que no canal vermelhinho, lá no canal vermelhinho, eu consigo fazer uma live fechada com um grupo de pessoas fechados e ali eu posso falar tudo o que eu quiser falar praticamente, quase que sem restrições, né? A menos que tenha coisas de baixo escalão, enfim, outras coisas mais sérias, né? Ameaça à vida, outras coisas assim. Mas eu consigo lá falar de maneira mais profunda. Então, você que está aqui, entre no treinamento para que você possa crescer cada vez mais nesses treinamentos, tudo bem? Profeta, eu vou pagar alguma coisa nesse treinamento? Não vai. Por enquanto é tudo gratuito. Aproveite, porque as pessoas não estão entrando nos treinamentos, infelizmente. Eu paro minha vida, 2 horas de treinamento intensa para ensinar as pessoas sobre o mundo espiritual, sobre o que é libertação, e poucas pessoas entram. Sabe por quê? Porque infelizmente o que é de graça ninguém dá valor. Se esse curso fosse R$500, vocês estavam pagando, sabia disso? Se fosse R$500, estava todo mundo se virando para conseguir cartão de crédito para comprar o curso, porque não, o profeta vai falar, falou profundo ali, por quê? O que é de graça ninguém dá valor. Então mude essa estatística. Vá lá aprender em nome de Jesus. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá então, vamos seguir aqui, gente. Vamos tentar seguir aqui para a gente concluir essa live em nome de Jesus. Olha lá. Versículo 22, continuando aqui. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 24. Já vão pegando aí os sinais para o homem. Cristo é o salvador do corpo. A Bíblia está fazendo uma analogia entre a noiva, que é a igreja, e Cristo e a noiva, que é a igreja, correto? O que a Bíblia está dizendo aqui? O marido
o noivo, Cristo, é o salvador da noiva. Então já vai pegando os princípios de que o marido também é aquele que salva a sua esposa, traz salvação, não no sentido de salvação salvífica, no sentido de herdar o reino dos céus, tá, gente? Por favor, é uma analogia, isso aqui é espiritual. É no sentido de proteção, de cuidado, valorizar, né, se entregar pela mulher. É nesse sentido, tudo bem? Vamos lá, versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher, a esposa, se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Não é só nas finanças, não é só com filhos, é em tudo. Em tudo. Tudo bem até aqui? Ah, profeta, eu me submeto ao meu marido só quando a gente falar de alguma coisa da igreja. Aí eu me submeto ao meu marido, tá errado. É em tudo. Novamente, eu não estou falando que a mulher tem que obedecer o marido. Não é isso que eu estou falando aqui, tá? Não confunda as coisas. Eu estou falando de sujeição por amor a Cristo. Você se sujeita ao seu marido por quem Deus é. Amém? Porque Deus, ele colocou a sua palavra e você sabe que isso vai trazer sucesso para o teu casamento. Se sujeitar ao marido não é algo ruim. Amém? Se sujeitar ao marido, se submeter ao marido, à liderança do marido, isso não é algo ruim, isso é algo bom. Vocês vão ser protegidas, vocês vão estar livres da responsabilidade, do direcionamento, da onde está chegando a família, porque isso tudo fica na responsabilidade do marido. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Não é obediência, querido. Obediência é a Deus e o filho aos seus pais. Tudo bem? É submissão. É diferente. A submissão você faz porque você faz amando aquela posição. Você faz porque você sabe que aquilo é por amor. Você se submete porque você sabe que ele é o homem da tua vida e que ele vai guiar a família de vocês. É esse o sentido, não é obediência. Você não deve obediência. Ô mulher, vai fazer isso, você não é uma escrava. Tudo bem? Não é isso que a Bíblia está ensinando. Deus não é a favor, querido, de um relacionamento abusivo. Nós vamos ver isso mais pra frente. Eu só estou falando que submissão é uma responsabilidade que você coloca na mão do teu marido. Olha, amor, é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, amor, a Bíblia está dizendo que a responsa é sua. Toma a batata quente, fica com você. Eu me submeto a você, mas a responsa é sua. Tudo que acontecer na nossa família, a parte espiritual, tudo é culpa sua. Você é o cabeça, você guia. Tá entendendo o que Deus está privando vocês? É uma privação. É tirar a responsabilidade de vocês naquilo que vocês não precisam ter responsabilidade. Isso foi colocado sobre o homem. Tudo bem, amadas? Tudo bem, irmãs? Tudo bem até aqui? Tá dando para entender isso? Espero que sim. Espero que você esteja entendendo esse ponto. E a Bíblia continua. Preste bem atenção. Como, porém... vamos ler o versículo 25. Como, porém... Vou ler só o versículo 24, só para a gente finalizar esse ponto, tá? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Em tudo. Novamente, submissão. Respeito à autoridade que Deus instituiu na tua casa, na tua família. Deus não colocou o teu marido para você casar com ele. Quem escolheu o teu marido foi você. Então você se submeta à pessoa que você escolheu casar. Tudo bem? Deus não escolhe pessoas para casar, tá? Deixa eu fazer uma pausa aqui, já para quebrar um paradigma na cabeça de vocês. Parem com essa patifaria, em nome de Jesus, de falar que Deus mostrou para você em sonho o teu marido. Isso não existe. Isso é uma patifaria. Por que eu estou falando que é uma patifaria? Porque isso não é bíblico. Isso não vem de Deus. Para com isso em nome de Jesus. Ai, Deus me mostrou que eu sonhei com fulano. É ele. Mentira! O diabo também pode te dar sonhos. Sonhos não são para direcionamento de relacionamento. Não existe uma base bíblica de uma pessoa sonhando com quem ela vai casar. Para com isso. Isso é misticismo. Sonhos
Jó capítulo 33, versículo 16, 13 em diante. Os sonhos têm finalidade. Quando Deus fala conosco por meio de sonhos, tem finalidade de nos livrar do orgulho, de nos livrar da morte. Tem pessoas que iam morrer e pelo sonho deixou de ir para algum lugar e ela não foi naquele dia. Os sonhos também confirmam algumas decisões que Deus está trazendo para a tua vida, mas nunca relacionamento. Nunca. Quer que eu te provo aonde que isso vai levar? Eu vou te provar aonde isso vai levar. Quantos irmãozinhos se casaram dentro da igreja com uma pessoa que o fulano teve um sonho e falou, olha, Deus me mostrou em sonho que era para você casar com o João. Aí você casou com o João e se lascou. Sabe por quê? Porque você não conhece a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Agora você está casado com uma pessoa por conta do sonho de alguém que nem foi Deus que deu. Deus deu a palavra. Você tem que escolher uma pessoa com base na palavra. Teme a Deus? É luz ou é trevas? É uma mulher trabalhadora? É uma mulher que tem garra? É uma mulher que anda na verdade? É uma mulher trabalhadora no sentido de ser guerreira? É uma mulher que quer crescer na vida? Parabéns! Preencheu os pré-requisitos da vida. A Bíblia diz que a mulher não pode ser ociosa. Provérbios capítulo 31 mostra as qualidades da mulher virtuosa. Ela trabalha com as suas mãos e o seu marido tem orgulho dela. Aleluia! Parem com essa patifaria de ficar falando, eu sonhei com ciclano, casando com ciclano, é de Deus. Mentira. Não vem de Deus. É a tua carne. É o diabo te dando sonho. Isso não vem de Deus. Tudo bem, queridos? Relacionamento é racionalização. É pensamento. Deus nunca vai querer que você case com alguém por conta de um sonho. Isso não existe. Deus quer que você case com alguém sabendo quem você está casando. Com quem você está casando. Deus quer que você case com o pé no chão, sabendo quem é a pessoa. As falhas, os defeitos, as alegrias, as tristezas. Nunca case com uma pessoa, querido, porque alguém sonhou, porque alguém teve uma revelação ou porque alguém profetizou. Profecia do inferno, não vem de Deus. Isso não é de Deus. Não existe uma pessoa na Bíblia profetizando. A única exceção a essa regra, no sentido não de quebrar o princípio, mas porque Deus tinha uma finalidade com Oséias, o profeta Oséias. Deus falou para ele casar com a prostituta para que ele sentisse como que o povo de Israel estava adulterando com outros deuses, para que ele pudesse sentir o que Deus estava sentindo. Essa é a única exceção da Bíblia, que Deus falou para uma pessoa casar com outra. Não existe mais. Isso não é regra. Isso foi uma exceção para nos ensinar o nível de prostituição que uma pessoa pode levar quando ela não anda em Deus. Não é para ser aplicado para a nossa vida cotidiana humana. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos tirar uma dúvida aqui. João Henrique disse, Hebreus é um livro, não é uma pessoa, tá? Hebreus é um povo, os hebreus, tá? Isaac, vamos lá. Primeiro que Isaac não correu atrás de ninguém. Quem mandou trazer uma mulher para ele foi Abraão. Segundo, Deus não confirmou nada. Quem pediu confirmação foi o servo de Abraão. Não foi Abraão. O que Abraão falou assim, ó, vai lá e traga uma moça da terra, da nossa parentela, do povo de Deus. Mas Abraão não escolheu ou não fez testes com Deus. Quem fez isso foi o Senhor dele. Na verdade, o servo dele. Então, tá quebrado aqui o argumento. Se torna uma só carne, eu acho que Deus escolhe sim com quem a gente vai casar. Não, não escolhe. Não escolhe, tá errado. É só ler a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Quem fez o teste foi o servo de Abraão. Não foi Abraão. Não foi Isaac. Na verdade, Isaac nem pediu mulher. Quem fez isso foi Abraão. Então já está totalmente fora do contexto que nós estamos ensinando aqui. Tem mais alguém que tenha mais alguma dúvida sobre isso? Alguém? Não?
Vamos lá. Tudo bem até aqui, queridos? Lilian Rende perguntou assim: como sabemos se a pessoa não é para nós? É simples. Olha para a Bíblia e veja se essa pessoa preenche o pré-requisito da palavra. É uma pessoa temente a Deus? É uma pessoa que anda na luz? Como que é as ações dessa pessoa? Como que é a vida dessa mulher? Olha para a vida dela no lar. Veja como ela trabalha, como ela trata o marido. Perdão, o pai. Veja como o cara trata a mãe. Porque ele vai te tratar pior do que ele trata a mãe dele. Veja como é a vida dele. Veja se ele é um bom pagador. Veja se ele é um homem responsável. Se ele é trabalhador, se é estudioso. Tem muitas formas. Amém? Mas o casamento é analítico. Você tem que analisar com quem você vai casar. Não pode casar, querido, porque uma pessoa é bonita. Não pode casar porque uma pessoa não, mas ela é linda. Ela é perfeita, é a mulher dos meus sonhos. Será? Tem muita mulher que é bonita, mas por dentro é um demônio. Tem muito homem que por fora é lindo, mas é um agressivo, vai bater em você no casamento. É isso que você quer? Vai trair você não sei quantas vezes, vai colocar um monte de filho em você e vai sumir com uma mais novinha. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que Deus vai fazer em questão de relacionamento é te mostrar possíveis pessoas. Mas quem decide é você. Deixa eu te dar um exemplo. Você chegou numa igreja, você é solteiro. Joãozinho é solteiro. Ele tá na flor da idade ali, tá trabalhando, tem uma vida estável, consegue bancar uma casa, uma família. E tem lá a Maria, a Rebeca e a Letícia. E aí, as três são mulheres de Deus. E Deus vai chegar para ele e vai falar assim, olha, o João, tem a minha filha aqui, a Letícia, a Rebeca e a Maria. Você pode escolher uma dessas mulheres para você se relacionar e investir. E não significa que ela vai aceitar ele. Tem que ter tem que ter também uma conexão, uma atratividade biológica, né? A mulher tem que se sentir atraída por aquele homem e o homem tem que se sentir atraído por aquela mulher. Não é só ser uma pessoa de Deus. Tem que gostar, tem que sentir o desejo, tem que sentir atração pelaquela mulher ou por aquele homem. Então, se os dois sentirem atração e os dois são duas pessoas de Deus, maravilha, vai dar certo esse casamento. Tudo bem? Deu para entender? Deus não toma decisões por vocês, queridos. Parem com isso. Deus não vai escolher por vocês marido e mulher. Não existe isso na Bíblia. Todas as pessoas que quiseram se relacionar com alguém, pega Davi, vamos pegar Davi como exemplo. Ele queria casar com Mical, certo? Filha de Saul. O que ele fez? Ele teve que matar lá 2.000, se não me falha a memória, 2.000 soldados e tirar o prepúcio desses soldados e trazer lá para conquistar Mical. Ele conquistou aquela mulher. Vocês têm que parar com essas coisas de ficar fantasiando as coisas e mistificando as coisas. Isso não existe. Querido, a Bíblia diz que nós temos que ser racionais. O nosso culto a Deus é racional. Romanos capítulo 12. Nós temos que andar de acordo com a palavra. Analisar as situações com base na palavra. Peraí, deixa eu ver se essa pessoa está dentro da palavra. Como que é a vida dela? Preguiçosa? Opa, eu não quero casar com uma pessoa preguiçosa. Essa pessoa não quer fazer nada, não quer estudar, não quer crescer? Eu não vou ficar bancando uma pessoa dentro de casa a vida inteira. Tô fora. Tá entendendo? É muito fácil. Sabe por quê que Deus não coloca o dedo no teu relacionamento? Porque depois que der errado, você vai falar assim, ó, mas foi Deus que me mostrou ele. Deus não escolhe pessoas, querido, para você casar. É uma escolha tua. Tua. Pare com isso em nome de Jesus. Para com isso. Ai, Deus mostrou em sonho. Eu tive uma visão do inferno. Tome decisões racionais. Analise com quem você quer casar. Veja a pessoa, analise. Veja a postura. Veja se é um homem de verdade ou é um menino. Tem mulher que está casando com moleque. Em vez de casar com um homem, está casando com um menino e depois fica reclamando com Deus. Ai, mas Deus me mostrou sonho. Mostrou nada. Deus não te mostrou nada. Você foi impulsiva, com fogo nas tuas pernas, no meio das tuas pernas, é por isso que você casou. Agora aceite. Casou com o moleque, agora vai ter que ficar com o moleque. Não vai poder separar. A menos que ele te traia. As pessoas, querido, por conta de emoção, misticismo. E isso tem se infiltrado dentro das igrejas como um câncer, sabia? É fulano que chega para ciclano. Ai, pastor, eu tô gostando de uma pessoa da igreja.
Aí o pastor fala, eu vou orar para saber se é de Deus. Você vai orar o quê? A decisão é do rapaz, não é sua. O que você pode mostrar como pastor é dar orientações, conselhos. Olha, essa mulher, essa moça, ela é assim, assim, assado. Mas a decisão é sua. Racional, amado. Seja racional e toma cuidado com o teu coração. Porque a Bíblia diz que o teu coração é enganoso. O teu coração é enganoso. Se você se relacionar por conta de sentimentos e emoções, você vai se dar mal. Anote o que eu estou falando para vocês. Vocês vão se dar mal e vão se dar mal feio. Não se case por sentimento e emoção. Se case com razão e olhando para a palavra de Deus, analisando quem é a pessoa, com quem você está casando. Muitos entraram para o casamento, sabe por quê? Porque pensou mais com a cabeça de baixo. Mulheres olharam mais para os sentimentos do que para a análise da palavra de Deus. Não foram bíblicas, não olharam para a Bíblia para criar o diagnóstico. Anote aí, você que está aprendendo aqui comigo, o teu filtro é a Bíblia. Se essa pessoa não preenche os pré-requisitos da palavra, não case. Anote o que eu estou falando para vocês. Não case. Pode ser a mulher mais linda do mundo, pode ser o homem mais lindo do mundo. Você vai entrar numa desgraça. Anote o que eu estou te falando. Para quem é solteiro, essa live de hoje foi um presente de Deus para sua vida. Você não tem noção quanto isso está te dando de conhecimento e maturidade. O problema é que os jovens de hoje não querem mais ouvir os conselhos das pessoas sábias. Os jovens de hoje não querem mais ouvir conselhos. Eles são totalmente geração Nutella. O que é uma geração Nutella, profeta? São reféns das suas vontades. Não querem mais trabalhar, não param mais um ano numa empresa, são vagabundos, desculpa a palavra, mas é verdade. São pessoas que não querem nada na vida, querem ficar ricas sem trabalhar. Nós estamos vivendo, querido, a pior geração de todas da Terra. A pior de todas. Jovens, Nutellas, fracos, não quer levantar uma casa, não reboca uma casa, não faz nada. São imediatistas. Reféns e escravos das suas próprias vontades, emoções e sentimentos. Nunca tome decisões com base no seu coração. Ah, sabe aquele discurso? Muita mulher chega e fala assim, né? Ah, eu tô sentindo que é ele. Nossa, eu tô sentindo. O que você sente pouco importa. Seja racional. Seja racional. Ah, eu tô sentindo aqui dentro que é aquela pessoa. Eu tô sentindo que é para tomar essa decisão. Ô tolinho e tolinha, a Bíblia diz que você não pode tomar decisões com base nos teus sentimentos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Tome decisões pela palavra e não pelas tuas emoções e pelos teus sentimentos. Isso vale para quem não casou, para quem é casado e para quem vai casar. Nós precisamos, querido, aprender isso aqui. Isso aqui é tão poderoso para vocês, vocês não têm noção. Como isso aqui que eu estou ensinando para vocês, isso aqui é poderoso para a vida de vocês. Não deixe que as emoções atrapalhem o casamento de vocês, a vida no lar de vocês. Eu vou parar por aqui, não vai dar tempo de continuar, gente. Já é 8h20. Aprenda uma coisa. Anote essa frase aí. Você que está com o teu caderninho aí. Eu já falei para você, venha com o teu caderninho, com a tua caneta para você aprender. Você vai aprender muita coisa aqui. Preste bem atenção. Nunca use emoção. Anote aí, eu vou esperar você anotar. Nunca use emoção. Anote aí. Nunca use emoção, sentimentos, desejos
e vontades para tomar decisões na tua vida. Nunca faça isso. Por que você fala um monte de asneira quando está brigando com teu marido? Porque você acha que no momento do teu emocional, aquilo que vai sair vai edificar e vai construir. Pelo contrário, tudo que vocês falam no momento do nervosismo, da ira, tudo vocês vão se arrepender depois. Então não vale a pena falar no momento da ira. Feche a boca, ó. Igual a gente fala para as crianças da igreja. Passa um zíper na boquinha, ó. Zip. Fica com a boca fechada. Porque é melhor você ficar com a boca fechada do que você se arrepender do que você falou depois. É melhor você ficar com a boca fechada do que você entristecer o coração de Deus depois. É melhor você ficar com a boca fechada do que você atrair demônios para dentro da tua casa depois. É por isso que a Bíblia diz que até o tolo, quando fecha a boca, se passa por sábio. Amém? Nunca responda, tome decisões em momentos de nervosismo, vontade, sentimento, emocionalismo barato. Espere a emoção passar. Espere aquela tempestade emocional dentro de você passar. Depois você toma as suas decisões. Sabe por quê? Anote essa frase. Porque o momento da raiva, da ira, da vontade, do desejo, do sentimento passa. Mas você é escravo das consequências do que você fez. Do que você falou. Do que você pensou. Da agressão. Por que muitos casais se agridem? Porque no momento do nervosismo, não param para pensar. Querem tomar decisões e falar no momento da ira e do nervosismo. É por isso que os casamentos estão sendo destruídos. Porque não fazem a devida gestão das emoções. Mais pra frente, queridos, eu vou trazer um treinamento completo para vocês aqui. Anote o que eu tô falando para vocês, tá? Vai ser completo. Esse curso vai ser pago. Ele não vai ser gratuito. Esse vai ser pago. Sabe por quê? Para que vocês deem valor. Eu vou dar um treinamento para vocês de gestão das emoções completo. Segundo a Bíblia, tá? Segundo a palavra de Deus. Vocês vão aprender sobre a ira, raiva, depressão, ansiedade, tudo. E como fazer a gestão das emoções dentro da vida, em qualquer área. Trabalho. Por que muita gente é mandada embora? Porque não consegue controlar a boca. Não consegue controlar a boca, fala o que pensa. Esse treinamento vai ser completo para vocês sobre gestão das emoções. Assim que esse treinamento sair, eu divulgo para vocês. Tudo bem? Vai ser completo. Gestão das emoções. Vocês vão aprender a gerir as emoções de vocês. Vocês vão aprender a gerir, no momento da raiva, da ira, como que funciona a nossa analogia, eu vou colocar aqui, tá? A palavra não é analogia, é a nossa... Qual é a palavrinha, Espírito Santo, me lembra? Eu vou colocar essa, tá? A natureza. A nossa natureza espiritual e como que funciona as emoções na alma. Como que as emoções nascem e como que elas morrem. E como que as emoções também se concretizam. Porque emoções sentidas durante muito tempo, elas se consolidam. É por isso que tem pessoas que não conseguem liberar perdão, por exemplo. Porque ali dentro existe um estado emocional sólido, concretizado. É como se ela passasse concreto naquela emoção. E fica lá dentro. E isso desenvolve um monte de problema na vida de vocês. Não somente portas espirituais, mas também doenças. E, gente, é tanta coisa ruim, você não tem noção. Muitas pessoas precisam aprender a gerir as emoções. Gerir os sentimentos. Tem pessoas que são escravas de si mesmo. Do que adianta, querido, você não ser escravo do diabo, mas ser escravo de si mesmo. Olha que ironia. Tudo bem, você venceu o diabo, pisou na cabeça da serpente, glória a Deus por isso, isso é uma bênção. Mas do que adianta você ser refém de você mesmo? A hora que tua boca quer falar, sabe o que o apóstolo Tiago diz? A nossa língua é um fogo consumidor, incendiada pelo inferno. Está escrito, leia a tua Bíblia aí, Tiago capítulo 3. Ou seja, quando nós não gerimos as emoções, sabe o que acontece? Você pode inflamar com inferno, demônios, as trevas acessando a tua vida por conta da tua falta de gestão emocional. Depois a gente fala disso, senão não vai dar tempo. Infelizmente, gente, não dá pra falar tudo aqui. Não dá, tudo bem? Mas eu espero que essa live possa ter sido bênção pra tua vida. Espero que essa live possa ter transformado você de alguma forma, possa ter trazido conhecimento, maturidade na palavra de Deus. Mulheres e homens, não deu tempo da gente falar tudo dos homens hoje, mas fica tranquilo, que o dos homens tá quente, tá fervendo. Pode ficar tranquilo, tá? A Bíblia não passa a mão nos homens, não. Tudo bem, queridos? Glória a Deus.
Homens e mulheres têm funções, responsabilidades que Deus colocou para nós. Amém? Então tudo isso vocês vão aprender amanhã na live das 9 horas da manhã. Tudo bem, queridos? Eu vou finalizar aqui para a gente não estender muito essa live. Mas você que está aqui do outro lado da telinha, todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Sempre nesses dois horários, 9 horas da manhã e 7 horas da noite, tudo bem? Nesses dois horários a gente vai estar aqui com vocês ensinando muito, trazendo muito conteúdo, muito ensinamento para vocês crescerem no conhecimento, na graça de Deus e principalmente dentro da palavra do Senhor que nos molda, que nos transforma, que nos leva a viver uma vida pacífica, alegre, feliz, com amor e genuidade, uma vida verdadeira, tá bom? Então, queridos, é isso. Você que não me segue ainda, eu te recomendo que você siga para que você não perca os próximos conteúdos, os próximos vídeos, as próximas lives, treinamentos e tudo que vai vir de bom para vocês aí logo no futuro, com muito ensinamento, como todas as lives para vocês. Tá bom, queridos? Tudo bem? Para quem chegou depois também, nós temos um grupo fechado dentro daquele aplicativo verdinho que a gente se comunica para mandar mensagem para todo mundo. Eu tenho um grupo fechado lá. Se você quiser entrar, clica aqui no link da minha bio e entre. Profeta, não consegui entrar. Me manda uma mensagem no privado, tudo bem? Que eu mando uma mensagem para vocês, mandando o link para vocês ou as instruções de como vocês entrarem. Uma dica que eu dou se você não conseguiu entrar nessa live que você está me assistindo aqui agora, se você não conseguiu entrar aqui nessa live, nesse treinamento que eu estou dando aqui para vocês, não tem problema. Vocês podem entrar por outra rede vizinha. Vai em outra rede vizinha, em outra rede, tá? Outra plataforma. Ou aqui na plataforma do IU, ou na plataforma do Insta também, tem lá o link do grupo fechado para vocês aprenderem. Tudo bem? E amanhã nós temos o treinamento de libertação de alto nível. Gente, não perca, amanhã vai ser poderoso. Não perca. Eu não vou falar o que vai ser falado amanhã. Não vou dar spoiler. Mas amanhã vai ser sobrenatural. Vai ser poderoso. Não perca. Amém? Não perca o treinamento de amanhã. Tá bom? Vai ser à noite. Então amanhã nós só temos a live da manhã. Fique atento, hein? Para você não entrar aqui na live da noite e ficar aqui, cadê o treinamento? O profeta falou que ia entrar às 7 horas. O link é enviado só para quem está dentro do grupo. Tudo bem? Só para quem está dentro do grupo. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos agradecer ao Senhor por essa live, por tudo que Deus falou aqui, por cada ensinamento, por cada palavra liberada e que nós possamos aprender cada vez mais. Em nome de Jesus, a palavra de Deus tem muito para nos ensinar, queridos, muito. Amém? Tem muita coisa que eu quero passar para vocês. Vamos orar? Você que está do outro lado da tela, se você puder, feche os teus olhos aonde você está agora. Vamos orar juntos aqui. Eterno Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso, por essa live, por esse conteúdo, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que essas lives, Pai, sobre família, possa levar as pessoas à responsabilidade, tanto mulher, quanto homem, quanto marido, a esposa, os filhos, que cada família possa entender o seu papel, a sua responsabilidade e possa viver de acordo com a tua palavra dentro da família, dentro da vida comum no lar. Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor esteja nos guiando em cada live, cada vídeo, cada treinamento, que o Senhor possa nos guiar, Pai, de maneira profunda, aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Nós queremos, Pai, estar aonde a Tua presença está. E se o Senhor está aqui nessa live, se a Tua palavra está sendo pregada nessa live, eu louvo a Ti, Senhor, e que a Tua palavra seja pregada nos 4 cantos desse mundo, dessa terra, para que todos possam compreender a grandeza, a majestade de quem é o Deus que nós servimos. Nós Te amamos, nós Te agradecemos, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo, por cada mensagem, por tudo que foi falado. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Que você possa se responsabilizar naquilo que Deus está te mostrando na palavra de Deus. Lembre que eu sempre falo para vocês, não adianta vocês virem aqui aprender comigo se vocês não colocarem em prática. Amém? A chave do aprendizado é a prática. Tem uma frase, um ditadinho que todo mundo fala aí, a perfeição vem com a prática, A prática leva à perfeição e essa é uma verdade. Um grande doutor que eu gosto, o doutor Laí Ribeiro, ele fala que a mãe da sabedoria é a repetição. Então, isso é muito importante para vocês.
repita, pratique o que a palavra de Deus está dizendo para vocês, para que vocês possam agradar a Deus dentro do lar de vocês. Tudo que foi falado hoje do papel do homem, do papel da mulher, a responsabilidade da mulher, a responsabilidade do homem e como que isso agrada a Deus. Querido, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Como Deus se agrada, anote o que eu estou falando porque isso é bíblico. Como Deus se agrada quando uma família está vivendo de acordo com os seus princípios. Você tem noção você poder agradar a Deus na tua casa, com as tuas ações, com as tuas ações do dia a dia? Como tratar a esposa, como tratar o marido, como honrar a vida do marido, da esposa, como educar os filhos segundo a palavra. Eu fico imaginando Deus olhando do céu e falando assim, glória a mim, né? A brincadeira, tá, gente? Mas que bênção, né? Como é bom ver meus filhos cumprindo a minha vontade, cumprindo tudo que eu coloquei para eles lá na terra segundo a minha palavra. Isso é uma bênção. Então, queridos, pensem sempre nisso. As tuas ações agradam e desagradam a Deus. Sejam responsáveis pelas ações de vocês. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Então é isso. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, a casa de vocês e a família de vocês. E amanhã, às 9 da manhã, estaremos aqui juntos para mais um tempo de crescimento e maturidade dentro da palavra do Senhor, para a honra e a glória dele. Amém? Já segue aí, já curte, compartilha se você puder quando você entrar nessas lives e vai ter muito mais de Deus para nossas vidas, para a honra e glória dele. Amém, queridos? Fique firme, querido. Fique firme. Fique firme. Não dê o braço a torcer para Satanás e a tua carne. Lute. Lute. A vitória, ela vem pela luta. Amém? Você vai vencer porque você já é vencedor. Você não vai vencer porque você vai ter que conquistar a vitória, não. Você só tem que permanecer vitorioso, porque Cristo já venceu por nós. Ele já venceu por nós. Então você já é vencedor. Você só precisa permanecer vencedor. Amém? Tudo bem? Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês então. E até amanhã, às 9 horas da manhã, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. Amém? Fiquem na paz, um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Fiquem na paz, queridos. Ótima noite para vocês. Fiquem na paz.